Intestino preso atinge mais mulheres que homens. Entenda as causas e consequências com a repórter Gisele Ferri. De cada 5 mulheres, 3 têm dificuldades para ir ao banheiro. Hábitos errados, como a má alimentação, sedentarismo e estresse, são um dos principais causadores do problema. O consumo excessivo de alimentos industrializados e uma dieta pobre com pouca ingestão de fibras contribuem para a ocorrência da prisão de ventre. Não consumir pelo menos 2 litros de água por dia também pode colaborar para um comprometimento do fluxo intestinal. O ideal é optar por alimentos integrais ricos em fibras que ajudam no funcionamento do intestino. Conversamos com a nutricionista Márcia Pena Bueno, que nos explica por que o intestino preso atinge mais as mulheres. As mulheres, por conta da própria genética, elas acabam tendo uma tendência maior de obstipação intestinal. Obstipação intestinal, constipação intestinal, intestino preso, que é tudo a mesma coisa. Então, elas acabam tendo essa tendência maior e também porque elas têm uma variação hormonal maior. A nutricionista pontua os hábitos que contribuem para a má digestão. Então, hoje em dia, a gente tem uma alimentação muito rica em alimentos industrializados. Então, esses alimentos, o que eles fazem? Eles são ricos em sódio, são ricos em gordura, são ricos em açúcar. E todo esse excesso, ele acaba contribuindo como se fosse uma inflamação no intestino. E, por conta disso, acaba fazendo com que o intestino tenha mais dificuldade de funcionar. Outra coisa que acontece também, a gente tem uma alimentação, hoje em dia, muito pobre na parte dos vegetais, na parte das frutas, dos legumes, Então a gente acaba não consumindo a quantidade de fibras que a gente realmente tem que consumir diariamente, que é em torno de 25 a 30 gramas aí por dia. Perguntamos para Márcia Bueno qual é a importância do intestino funcionar bem. Ele vai ter a absorção de vitaminas lá, então se não está funcionando direito, ele vai ter essa dificuldade nessa absorção. A gente fica mal-humorado, quando o intestino não está funcionando bem, então as mulheres aí, acabam ficando, parece que nada está bom, isso acontece mesmo. E ele tem uma ligação também com o nosso sistema imune, então a gente tem que estar com o intestino funcionando bem para ele poder estar tendo o sistema imune de forma adequada. Hoje em dia já tem várias pesquisas até que demonstram que o intestino funciona como se fosse um segundo cérebro. Voltamos com outras notícias da nossa região. Dois projetos que querem liberar o acesso de animais de estimação, como cães e gatos, em hospitais públicos e privados de São José dos Campos, tramitam na Câmara. As propostas defendem que os animais façam parte do tratamento como forma de dar suporte psicológico a pacientes internados. Infectologistas alertam para os riscos da medida. A Secretaria da Receita Federal liberou nesta segunda-feira o programa do Imposto de Renda 2018 com ano base em 2017. O contribuinte pode baixar o programa na página da internet da Receita Federal para fazer a declaração. O documento poderá ser enviado do dia 1º de março a 30 de abril. As empresas têm até a próxima quarta-feira, dia 28, para entregar aos seus funcionários o comprovante de rendimento do ano passado. Fique agora com a previsão do tempo. Jacareí, mínima 19, máxima 29. Guaratinguetá, mínima 20, máxima 31. São Sebastião, mínima 21, máxima 29. E Campos do Jordão, mínima 14, máxima 23 graus. Voltamos com a segunda parte da entrevista especial de hoje. Fake news é o nosso assunto de hoje, São essas notícias fantasmas que aparecem por aí, no WhatsApp, nas redes sociais. E o professor Robson Bastos, doutor em comunicação e semiótica, que atua na Unital e também na Unisanta, lá em Santos, está aqui hoje refletindo com a gente sobre isso, um assunto muito importante, inclusive no uso político do fake news. Temos eleição agora, me parece que, inclusive, emissários brasileiros foram aos Estados Unidos para ver lá com os órgãos de segurança como é que eles estão lidando com isso. O ministro Luiz Fux, que é o presidente do TSE, está muito preocupado, embora não seja ele o que vai presidir a eleição, vai ser a ministra Rosa Weber, mas já estão tomando medidas para evitar o uso do fake news ou reprimir essa utilização.
É bastante perigoso isso aí, né, professor? Muito, porque a gente vê em outros países essas questões. E as pessoas, infelizmente, elas acreditam no sentido que elas veem a imagem. Aliás, o professor até lembrou o caso da Hillary Clinton, né, que foi prejudicada no processo. Foi prejudicada. E depois, quando vem a realidade ou os fatos, já passou. Quer dizer, é uma coisa proposital, é uma coisa planejada, uma coisa, na verdade, já focada naquela questão em si. Então, é algo muito perigoso, porque hoje as pessoas, não só elas já acessam para informar, mas isso acaba desinformando essas pessoas também sobre algo, principalmente pessoas que só acessam o Facebook ou só vivem em redes sociais. Porque quando a gente vê a mídia tradicional, chamados jornais, televisões, né, rádios, elas têm jornalistas e profissionais que checam a informação. Eles não dão a informação de qualquer jeito também. Vou contar para o senhor uma rápida história também daquele acontecimento do acidente que matou aquele candidato a presidente já, o Eduardo Campos. Isso que aconteceu lá em Santos, perto até da faculdade também. Já. Eu assisti uma palestra no Jornal Estado de São Paulo, ano passado, com o editor de digital, do editor, na verdade, da mídia digital do Jornal Estado de São Paulo. O acidente aconteceu às 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, e as primeiras informações que chegaram já é que teria caído um helicóptero. Primeira informação. Segunda informação, que teria tanto o Eduardo num avião, quanto a Marina Silva num avião também. Segunda informação, chegando, a redação dele, eles queriam colocar notícia na hora também. E aí o editor falou assim, não vamos colocar nada disso. Mas já colocaram, os concorrentes todos já colocaram. Falaram, não, aqui a gente só coloca quando a gente checa a informação também. E essa checagem só veio quando a aeronáutica falou quem tinha morrido, que não era um helicóptero, era um avião, que circunstâncias também. Mais ou menos isso já era meio-dia. Então imagina para a mídia digital, 4 horas é o mundo. É verdade. Também, já. E ele, por quê? Ele falou, eu não quero fazer essa fake news, seja diretamente ou indiretamente, eu quero colocar a verdade também. E brasileiro já gosta também de uma historinha, né? Se tivesse fake news na época, o suicídio do Getúlio, né, que até hoje o pessoal fala, foi a maçonaria, foi não sei o quê, a morte do Juscelino, que o pessoal diz que foi um boicote perto, no freio do carro, na Dutra, né? Isso. Tivemos aí várias situações já da história, inclusive esse caso do Eduardo Campos também, que o senhor está falando, uma conspiração para tirá-lo da conquista da presidência da República. Exatamente, e tudo mais. Já. Então, são todas essas questões que eu acho que o papel da televisão, a chamada mídia tradicional, e aí entram os jornais, entram as revistas, que aí tem credibilidade. E tem credibilidade porque são empresas físicas, porque tem profissionais sérios, tem pessoas que não colocam a notícia pela notícia também, já em si. Então, eu acredito que um dos pontos para a gente distinguir o que é falso do que é verdadeiro é saber se mais mídia X ou Y colocou. E mesmo assim ainda pode ser enganada também. Já tivemos aí o episódio do Sylvester Stallone, né? Foi, pegaram um filme velho dele para dizer que ele morreu lá de... colocar, exatamente. E ele teve que aparecer e desmentir. Se ele tivesse doente mesmo, ou uma outra doença, não colocaria, quer dizer, não poderia ter dito sobre essa questão também em si. Então, muitas pessoas, como o senhor falou, colocam sobre política, outras colocam com interesse, outras colocam por causa dos cliques. Porque interessa, quanto mais pessoas acessando, ela pode transformar isso em propaganda, pode transformar isso no Google e falar, olha quantas pessoas me procuram, eu quero um dinheiro, quero um valor, também nesse sentido. É o uso, né, da errado. Acessibilidade como... Isso, como forma de atrair. Como verdade. Bom, nós temos agora um ano de eleição e certamente vai acontecer porque a política praticada no Brasil, infelizmente, é muito suja. Verdade. O que o senhor aconselharia ao eleitor para se cuidar dessas invasões? Primeiro, entrar em sites, se for sites, com qualidade de referência. Sites que tenham por trás empresas jornalísticas sérias, que sejam comprometidas já com a verdade ou as verdades também. O segundo, não ficar só numa mídia, não depender de uma. Checar outras mídias também. A gente pode fazer isso pela internet, pode fazer isso pela televisão, pelo rádio também, pelos jornais, pela revista também. Um tipo, eu quero votar no candidato A, B ou C, vou pesquisar sobre ele também. Vou saber o que as pessoas falam. Será que ele falou isso? Será que ele falou aquilo? Será que ele falou isso agora ou falou há tempos atrás, como foi essa questão da imagem do Exército também em si?
Será que circunstâncias que ele falou? Porque às vezes pode pegar a frase de uma pessoa, tirar do contexto e falar, fulano falou isso. Mas será que ele falou em que contexto? Como foi colocado também? Então, assim, a gente pode começar a excluir já erros ou falsidades também. Pode também haver montagens. Eu já vi alguns programas, talvez você já viu, a pessoa mexe a boca, mas o conteúdo é outro conteúdo também. É uma dublagem. Dublagem, seria uma dublagem, você colocando palavras que a pessoa não falou. Então, hoje em dia, a tal da credibilidade é muito difícil. É fácil pegar? Quem é profissional, sim. A origem? Talvez. Através do IP, de marca? Talvez. Aí cabe à polícia, né? Porque o jornalista, ele tem limites legais, né? Aí a polícia, sim, que ela pode ir além com a justiça, né? Autorização judicial, aí ela pode chegar até onde. E mesmo que pegue, às vezes, acontece, eu vi já casos recentes, foi agora alguém que, essa semana, teve uma falsificação e a pessoa descobriu de onde, aquele jornalista Rodrigo Bocardi. Eles que colocaram uns vídeos, ele sabe a origem, mas às vezes a origem está lá fora. Está no país, Coreia do Norte, está na China. Meu Deus. Aí legalmente não tem o que fazer também. Olha, foi muito importante a vinda do professor Robson Bastos aqui, doutor em comunicação e também semiótica. Ele atua na Unital e na Unisanta, trazendo aqui momentos esclarecedores e como você deve fazer para evitar de ter a sua pretensão expelida ou banida por conta de informações facciosas, o fake news. Obrigado, professor, mais uma vez. Obrigado. Você pode rever todas as nossas reportagens em repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo o olho o verá. Muito obrigada pela sua companhia.